Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial do nosso canal Guru do Excel. E hoje eu vou trazer para vocês uma planilha onde nós iremos criar um log de atividades. Essa foi uma sugestão que surgiu ontem lá no grupo do Guru do Excel, o grupo nosso do WhatsApp. Então o usuário postou aqui um exemplo para a gente poder criar uma planilha onde pudesse registrar a data e a hora, o usuário que estiver utilizando o computador e qual o computador que ele estava utilizando, para que a gente pudesse registrar essa informação. Então, baseado nessa sugestão aqui, nós vamos criar a nossa planilha hoje. Eu vou fechar aqui, vou mostrar para vocês mais ou menos como é que ela vai funcionar. Eu apenas estou incrementado, coloquei aqui uma coluna a mais, chamada ação, onde nós iremos salvar se a pessoa abriu ou salvou alguma informação na nossa pasta de trabalho. A gente vai poder trabalhar com alguns eventos aí do VBA, ok? Nós vamos trabalhar mais precisamente com o objeto workbook e nós vamos utilizar dois eventos desse objeto, mas a gente vai poder replicar essa ideia, ok? Para outros objetos e outros eventos desses objetos. Então, só para mostrar para vocês mais ou menos como é que vai funcionar o nosso arquivo, eu vou fechar aqui, eu estou fechando o Excel, ok? Não vou salvar aqui, e o meu arquivo está aqui, ó. Toda vez que eu abro esse arquivo, então vamos lá, vou abrir esse arquivo, ele registra aqui na nossa tabela, tá vendo? Olha, agora estou gravando esse vídeo dia 12/11, às 13h37, que Laender, o usuário que está logado nessa máquina, no computador Laender PC, abriu a pasta de trabalho. Se eu clicar aqui em salvar, perceba que ele vai gerar mais um registro aqui. Então essas foram as duas ações que eu configurei para essa planilha. Depois você, utilizando a mesma ideia, vai poder replicar para outras ações, mas nós vamos fazer basicamente com essas duas, de abrir e salvar, ok? Então eu vou pegar um novo arquivo em branco aqui para que a gente possa começar a criar esse exemplo. Só dando um alerta, uma sugestão aqui, que o ideal não é que você salve qualquer log de informação no próprio arquivo. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se você está fazendo outra ação aqui e você fecha o seu arquivo, esse log que você criou, entre a última ação de salvar e tudo que você criou de log aí e você fechar e a pessoa não salvar as informações, os logs também não vão ficar registrados. Então, o ideal é que você tenha um banco de dados, um arquivo separadamente para que você possa salvar essas informações. Mas como esse não é um mérito da nossa questão, nós não estamos falando de conexão, de banco de dados, etc. Nós vamos salvar as informações dentro de uma tabela no próprio Excel aqui, ok? Então nós vamos criar uma tabela e tudo que nós fizermos de log, nós vamos utilizar essa tabela para registrar. Então vamos lá, vou pegar um arquivo em branco aqui. Vou abrir um novo arquivo aqui, estou com a pasta 1 nova aberta e nós vamos lá para o nosso editor de Visual Basic. Para quem não sabe como abrir, clicar aqui em Desenvolvedor, Visual Basic ou pressionar as teclas de atalho Alt F11, ok? Então tá o código aqui, eu vou minimizar esse código aqui que nós não vamos utilizar, nós vamos fazer na nossa pasta 1. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, nós vamos inserir um módulo, nós vamos clicar aqui no menu Inserir, Módulo, e nós vamos ter um módulo em branco. Podemos mudar o nome desse módulo, nós vamos clicar aqui, e na janela de propriedades, se não estiver aberta aqui, como no meu caso, vocês podem pressionar a tecla de atalho F4, e ela vai abrir. Normalmente ela abre aqui abaixo da janela de projeto, mas eu configurei no meu caso aqui para aparecer à direita, ok? Nós vamos mudar o nome desse módulo só para ficar mais didático. Então vamos mudar aqui para mlog, já que nós estamos falando de log de atividades, log de registro, nós vamos dar o nome de log para cá, ok? Então vamos lá, nós vamos começar a criar, para facilitar, nós vamos fazer um código simplesmente que gera o log para a gente. E depois, em cada ação que vai gerar esse log, nós vamos chamar essa rotina. Então nós vamos começar aqui digitando public sub, ok? Vai ser uma rotina pública. E nós vamos chamar ela de log mesmo. E vamos abrir aspas aqui, vamos abrir parênteses e aspas e vamos ter apenas, nós vamos abrir parênteses e vamos ter apenas uma variável aqui, um parâmetro que nós vamos chamar de ação, que vai ser o que o usuário fez. E essa ação ela é do tipo string, porque ela vai ser mesmo um texto que o usuário vai ter digitado, ok? Então dentro dessas duas linhas aqui nós vamos criar o nosso código. Vamos declarar algumas variáveis, eu vou começar aqui declarando a variável que eu vou chamar de LO, que ela vai se referir ao nosso list object. Ok? List Object. Eu vou mostrar para vocês exatamente o que é o List Object. Voltando lá no nosso Excel, nós vamos criar aqui, nessa nossa planilha, uma tabela que é onde nós vamos salvar essas informações. Então nós vamos colocar aqui, olha, primeira coisa, a data barra hora, ok? Data barra hora. Nós vamos vir aqui e colocar o usuário que nós vamos salvar dessa máquina e vamos colocar aqui também o computador. E aqui nós vamos colocar a ação. Nós vamos selecionar essas duas linhas aqui, inclusive a linha de baixo, para que a gente possa gerar a nossa tabela. Vamos clicar em tabela e vamos marcar aqui que nossa tabela já possui cabeçalhos. Isso aqui é o que a gente chama de list object no VBA. Todo esse elemento aqui, esse objeto, é um list object. Nós vamos dar um nome para ele aqui, ó. Nós vamos chamar, por exemplo, de TB, que é uma abreviação de tabela, log, para que a gente possa chamar ele lá
através do nosso código VBA. Então todas as informações nós vamos manipular aqui dentro, nós vamos salvar dentro dessa tabela, ok? Vou tirar as linhas de grade aqui só para ficar a nossa tabela. Então nós vamos ter a tabela aqui e vocês vão ver que todas as informações vão ser salvas dentro dessas 4 colunas. Vou voltar no nosso editor Visual Basic para vocês entenderem que o list object se refere a essa tabela. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos começar declarando então agora uma variável chamada LR, que ela vai ser um list row. O que é um list row? Se refere a uma linha da nossa tabela. Cada registro nós vamos salvar em uma linha. Então nós vamos ter que inserir uma nova linha aqui, que vai estar na nossa variável de objeto aqui, LR, e essa variável de linha aqui vai ser onde nós vamos inserir essas informações. E vamos criar mais 2 variáveis, uma chamada usuário, que ela é do tipo string, que vai ter o nome do usuário, outra variável chamada computador, que vai ter o nome do computador, que nós vamos também armazenar nessas informações. Baseado nisso, o que nós temos que fazer? Nós vamos então definir que o nosso list object, a nossa tabela, nós vamos utilizar aqui o set para definir, vamos falar que ela está onde? Ela está nessa nossa planilha 1, se vocês olharem aqui, olha, estamos na planilha 1, vamos mudar o nome também, então vou vir aqui em planilha 1, vou em propriedades, ok? Vou chamar ela aqui, por exemplo, de SHT, que é uma abreviação de sheet, e colocar log, só para a gente saber que se refere à planilha de log, a planilha que nós estamos salvando o nosso log. Então, vou fechar aqui, voltar no nosso código aqui no mlog, que nós estamos criando, e vamos falar assim, ó, o nosso LO, que é o nosso list object, ele está em sht log, ok? Ponto. Na nossa coleção, na nossa collection list objects, e é o list object chamado tblog, ou seja, é o nome que nós criamos aqui, olha. Para você saber exatamente qual é o nome, é esse nome aqui, tblog. Vou voltar para cá. Então já definimos onde é o list object. O nosso list row, a linha que nós vamos inserir, então cada vez que um usuário fizer uma ação, nós temos que inserir uma nova linha nesse list object. Então olha como é que é fácil. Nós vamos falar que o LR é igual ao nosso list object, ponto list rows, ok? Que é a linha que nós vamos salvar, ponto add. Então nós vamos pegar a coleção que tem todas as linhas dessa tabela e adicionar uma nova linha. Então nessa nossa variável LR já foi inserida a nova linha da nossa tabela. Basta a gente agora fazer o quê? Atribuir as colunas que nós temos aqui nesse list row para salvar as informações. Vamos lá. Olha como é que vai ficar fácil agora. Eu poderia fazer diretamente aqui, ó, lr.range, ok? E aqui eu vou colocar a linha e a coluna. Como nós estamos falando de um list row, todo list row só tem uma única linha, pois ele já é uma linha. Então nós podemos ignorar esse parâmetro e passar para o próximo. Vamos falar agora qual que é a coluna que nós vamos salvar, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, para saber qual é a coluna, nós precisamos saber o nome dessa coluna ou a posição. Aqui nós temos que informar a posição dela. Se eu informar aqui entre aspas, por exemplo, a coluna usuário, ele não vai saber que é usuário. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar o nosso list object, ponto. Vamos chamar a nossa coleção list columns, ok? E vou colocar entre aspas aqui o nome da coluna que eu quero. No nosso caso, a primeira coluna chama data, hora, ok? E para saber o número dessa linha, nós vamos utilizar aqui a propriedade dela chamada index, que retorna para a gente o número dessa linha. Então eu já estou falando para ele que eu quero pegar a célula de número, no caso de data hora, a célula de número 1 do list row, que é quem? A nossa linha que adicionamos na nossa tabela aqui, que está em tblog, ok? Então isso aqui é igual, tem que aparecer a data do momento, e a gente sabe que a data aparece utilizando o comando now, ok? Que é como se fosse a função agora lá nas nossas fórmulas. Aqui agora a gente pode continuar, ó, lr ponto. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar essa linha, vamos colar ela aqui, replicar 4 vezes, porque nós temos 4 informações para salvar. A segunda informação é quem? É o usuário, ok? Então aqui é o usuário, a terceira informação vai ser o computador, a quarta informação é a ação. Então nós temos essas 4 colunas. Vamos lá, olha. Data e hora, usuário, computador e ação. Então vamos lá. Antes aqui nós precisamos então pegar o nome do computador e o nome do usuário. Como é que nós vamos fazer isso? Olha, nós vamos dar 2 enters aqui antes dessas linhas e nós vamos declarar, nós já declaramos a variável, nós vamos atribuir o valor a ela agora. Então usuário é igual. Para a gente pegar o nome de usuário que está logado no computador, nós vamos utilizar este comando aqui, ó, environ, ok? E entre aspas, nós vamos colocar essa propriedade aqui, ó, nós vamos colocar esse parâmetro chamado, como eu quero o nome do usuário, username, ok? E fecho parênteses. E para o computador é igual environ, e a gente vai colocar aqui entre aspas e parênteses, computer, aqui ó, computer name, ok? Então eu já peguei o nome do usuário, peguei o nome do computador, que são essas variáveis que nós declaramos aqui, a gente pode agora simplesmente substituir aqui, ó, o usuário vem aqui e o computador vem aqui, ok? A ação vai ser o que a gente passar nesse parâmetro aqui em cima, olha. A ação é o que a gente passar aqui. Então, eu vou copiar
e colar aqui, ok? Então, o que eu fiz nesse código aqui? Simplesmente eu declarei 4 variáveis, atribuí os objetos aqui de listObject e listRow para essas duas. Então, listObject é a tabela que nós estamos trabalhando e o listRow é a linha que nós adicionamos, ó, .add, que é um método, nós adicionamos essa linha, uma nova linha a esse listObject, ok? Que está aqui, ó, lo.listrows.add. Aí, colocamos as variáveis usuário e computador, pegamos o nome do usuário e do computador e atribuímos esses valores à nossa tabela. Então, ó, nosso listRow, que nós adicionamos aqui, que é a nova linha, .range. Aí pegamos a coluna, o número da coluna de data e hora, o número da coluna de usuário, computador e ação e atribuímos esses valores. Ação é essa variável aqui. Basicamente isso. A gente poderia simplificar para a gente não precisar ficar repetindo LR aqui, por exemplo. Tem gente que gosta de utilizar esse comando aqui, ó. Ok? Coloco o it aqui, coloco LR. Aqui vou fechar um end o it aqui para saber que é o final. E que as pessoas fazem o que a gente chama de suprimir. A gente suprime tudo que vai se repetir nessa linha. Então, fazendo isso, ele sabe que todos esses objetos aqui, todas essas propriedades se referem à variável LR, ok? A gente pode fazer dessa forma também para o código ficar mais claro. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer um teste. Vou abrir minha janela de verificação imediata pressionando as teclas de atalho Ctrl G, ok? Olha, verificação imediata, abrir, Ctrl G. O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos chamar essa variável, nós vamos chamar essa rotina aqui, né, essa macro que a gente acabou de criar, digitando log e uma ação qualquer para ver se ele, quando a gente chamar ela, se ele vai aparecer aqui, ó. Eu vou até diminuir aqui. Então, quando a gente chamar ela aqui na nossa janela de verificação imediata, ele tem que registrar alguma informação aqui, ó. Ok? Vou diminuir mais um pouquinho. Vamos lá, olha. Nós vamos chamar assim, ó, log, e vou escrever aqui, ó. Este é um teste de log. Só isso. Vou dar Enter. Olha lá. O que apareceu? Ele pulou aqui porque a gente já tinha adicionado uma linha. A gente vai até poder excluir essa linha aqui. Eu vou mostrar pra vocês como fazer. Mas olha lá. Ele salvou a data, a hora, o usuário, o computador e a ação que nós registramos, que é o texto, ok? Se eu der um Enter aqui mais uma vez, olha, ele vai ficar inserindo uma linha com as últimas atualizações, olha. Aqui a gente vai poder ainda formatar para aparecer a hora, minuto e segundo. Ele registra a hora, o minuto e segundo, a gente pode ir pela barra de fórmulas, mas está configurado para aparecer somente a hora e o minuto. A gente vai excluir essas linhas aqui, ó, vamos excluir. Vou selecionar aqui, pressionar Ctrl-, ele excluiu as linhas só para não ficar nada registrado. Se eu voltar lá agora, olha, ele vai salvar na primeira linha. Se eu dar um Enter, salva na segunda, um Enter novamente, salva na terceira. Então, ele vai ficar registrando essas informações cada vez que a gente chamar isso aqui. E agora que vem o pulo do gato. Quando que nós vamos chamar essa rotina de log que a gente criou? Nós vamos chamar ela toda vez que a gente quiser registrar um log na nossa planilha. Basicamente isso. Então vamos lá, nós vamos ir aqui, olha, neste objeto chamado esta pasta de trabalho, que é o nosso objeto workbook, ok? Vou abrir o objeto workbook. Então nós vamos selecionar aqui, olha, nessa coluna estão os objetos e nessa outra coluna aqui, nessa outra caixa aqui, estão os procedimentos ou os nossos eventos que nós estamos trabalhando, ok? Então vou selecionar aqui, ó, o objeto workbook e perceba que ele vai me dar um evento chamado open, que é o padrão. Nós temos todos esses eventos, olha, evento, nós temos aqui o evento do lado direito, open é o nosso evento, workbook é o nosso objeto. Vamos lá, então vou selecionar aqui, ok? E em Open vai ser quando a gente abre a pasta de trabalho. Lembra que toda vez que a gente abre essa pasta de trabalho, a gente quer que ele registre um log? Então basta eu vir aqui agora, ó, nessa rotina, escrever log. Olha, abriu a pasta de trabalho. Fechou aspas, ok? Esse foi o primeiro log que nós vamos registrar. Vamos fazer um teste? Olha, eu vou fechar, vou salvar essa planilha. Vou clicar em salvar. Uma coisa que é importante quando estamos trabalhando com macros é que quando a gente for salvar, a gente tenha que salvar no formato de pasta de trabalho habilitadas para macro, ok? Então, olha, eu vou salvar aqui, vou salvar ela aqui neste local aqui, olha. Nós temos aqui pasta de trabalho, nós vamos marcar aqui, olha, pasta de trabalho habilitada para macro, ok? Vou salvar, deixa eu ver uma pasta onde nós vamos salvar ela aqui. Vou colocar aqui em documentos, vou vir aqui em documentos, vou salvar aqui, olha, documentos, vou salvar aqui log de atividades. Muito bem. Estou salvando aqui log de atividades. Aliás, não vou colocar esse nome porque eu já tenho um arquivo com esse nome. Então, vou colocar aqui log de atividades aula, ok? Para não ficar repetido. O outro arquivo já chama com log de atividades. Vou salvar. Ok. Vou fechar, ok? Ó, vou fechar este arquivo. Esse aqui é o arquivo que a gente estava antes. Vou clicar aqui em arquivo abrir. Olha, arquivo abrir. Vocês vão ver aqui o log de atividades aula. Abrir. E olha lá, nós temos que habilitar agora as macros. Quando eu habilitar as macros, ele vai registrar aquela primeira macro. Habilitei, olha lá, abriu a pasta de trabalho. Quando eu clico em salvar, ele não repete a ação, porque nós não criamos o salvar. Então, nós vamos voltar no nosso editor de Visual Basic. E aqui, em esta pasta de trabalho, nós vamos adicionar
um segundo evento. Então, aqui, Open, olha o tanto de evento que nós temos. Nós temos vários eventos. Não cabe a gente agora falar de todos eles. Mas, por exemplo, olha, antes de imprimir, se você quiser, antes de imprimir que ele salva, olha, fulano imprimiu algo, entendeu? Você poderia colocar aqui. Nós vamos salvar agora o evento que registra quando a gente salva, que é o evento Before Close. Vocês podem ver aqui, ó. Nós temos dois, inclusive. Nós temos o, Before Save, que é o de salvar. Nós estamos falando de salvar. O Close é de fechar. Nós temos o Before Print, Before Close, mas nós temos dois, olha. Before Save e After Save. Esse aqui é antes do cara salvar, a gente registra, ou se a gente quer registrar após o cara salvar. Se a gente registrar após o cara salvar, o que vai acontecer? Ele vai registrar, só que depois que o cara salvou. Se o cara fechar e não salvar a planilha depois, essa informação que ele registrou não vai ficar salva. Então nós vamos clicar aqui no Before Save, para ele registrar a informação antes do arquivo ser salvo e logo em seguida ele salva o arquivo, ok? Então olha, log, vou vir aqui e escrever assim, ó, salvou a pasta de trabalho, ok? Vamos colocar o T maiúsculo aqui e o P maiúsculo aqui para ficar certinho. Prontinho, olha, vou fechar, vou salvar. Olha lá que bacana, salvou a pasta de trabalho. Tá vendo? Se eu salvar de novo, salvou a pasta de trabalho. E é esse o nosso exercício, olha. Se eu vier aqui procurar um outro, vamos procurar um outro evento aqui, olha. New Sheet, que é adicionar uma nova planilha. Nós vamos colocar aqui um log, ó. Log, inseriu uma planilha, ok? Vamos ver se funcionou? Vou fechar. E olha que bacana. Vamos voltar lá para ver? Olha lá, inseriu uma planilha. Viram aí que legal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse exercício, pratiquem, dê uma pesquisada aí sobre eventos, já falei sobre eventos em outras oportunidades, mas é importante vocês verem, existem eventos em cada tipo de objeto, a gente tem que estar falando aqui do objeto workbook, mas eu poderia trabalhar num evento, por exemplo, aqui em planilha 1, olha, vou clicar aqui em planilha 1, vou adicionar um evento dessa planilha, vou clicar em worksheet, e eu quero, olha, vou vir aqui e colocar, por exemplo, um evento aqui, activate, toda vez que eu ativar essa planilha, ele vai registrar um evento. Então, olha, vou vir aqui em log, colocar log, coloca assim, ó, ativou a planilha 1, ou a planilha 1, ok? Tá aqui, vamos ver se deu certo, ó, na realidade é a planilha 2, não é isso? Então, na realidade, ativou a planilha 2. Você poderia colocar o nome que vocês quisessem. Vou fechar aqui, é o log, é o que vai registrar no texto, ó. Cliquei, já registrou lá. Quando eu voltar lá, olha lá, ativou a planilha 2. Então, toda vez que eu voltar aqui, vim pra cá, ativou a planilha 2, está registrado. Gostaram? Então espero que vocês gostaram tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal aí para receber nossas notificações. Nós estamos agora com aulas 3 vezes por semana. Estamos publicando aula toda terça, quinta e sábado, além das nossas aulas ao vivo que nós temos toda semana, ok? Então se inscreva no canal, clique em gostei aí para você poder acompanhar nosso canal, ajudar na divulgação aí. Compartilhe o vídeo se foi de ajuda. A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!